Dividindo se enriquece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu já quero começar aqui com uma questão para colocar na sua cabeça. Se você pudesse viver de novo, o que faria diferente? O que você faria diferente se pudesse viver de novo? Isso eu fiz para várias pessoas essa pergunta e as pessoas me responderam, principalmente o que me chamou muito a atenção foi um senhor de 90 anos que a gente atende lá na clínica. Ele falou assim: eu arriscaria mais, mas aquilo lá me deu um... Peraí, arriscar mais, o que de fato eu preciso fazer, o que de fato eu estou deixando de fazer? Ei, eu quero começar o programa de hoje chamando a sua atenção, entrando dentro de você e te colocando uma chance nova. Hoje, porque hoje é um novo dia na tua vida. Hoje é um presente que você está recebendo daquele cara lá em cima. Ei, o que você está fazendo? Reclamando porque chove, ou porque está calor, ou porque está perdendo tempo? Para de reclamar, meu irmão. Para de reclamar, minha irmã. Ei, para de reclamar, você é empresário da situação. Faça alguma coisa. Se mexa. Se você não sabe o que está acontecendo, busca saber. A informação hoje está na palma da sua mão. A mudança tem que acontecer. Você não pode ficar esperando. Você tem que ter atitude, novas ideias, novas conexões. Quantas pessoas você conheceu diferente essa semana? Ou você ficou atrás das suas contas, atrás das suas preocupações e deixou de fazer conexão, e deixou de fazer aquele contato, aquele amor, aquele carinho? Ei, conexões salvam pessoas, um ajuda o outro, é dividindo que se soma, não é ficando fechado numa bolha, não é ficando dentro encarcerado. Nós precisamos ter experiências novas, se permitir a coisas novas, arriscar mais. O que você vai arriscar? Qual está sendo o passo que você quer dar? E não, eu não vou, eu estou com medo. E já fazendo uma propaganda aqui, né? Tema do meu próximo livro a partir de janeiro: o medo não me domina. O medo não me domina, porque o medo tem segurado. O medo, ele é um ótimo conselheiro, mas um péssimo carcereiro. Quantas pessoas falaram... Eu era careca, tá? Vocês vão ver nessa edição aqui agora que nós vamos mostrar o antes e depois. Eu vou trazer um homem maravilhoso aqui para conversar com a gente sobre reformular, sobre insistir, sobre lutar, sobre fazer diferença. Que nunca desistiu. E eu também. Está aqui um homem na sua frente aqui que nós vamos comentar isso aqui já já. Sabe o que me falavam para mim, voltando no assunto? Que eu colocar cabelo ia ficar feio. Que eu isso, que eu aquilo, como é que pode ter mudança? Eu arrisquei, eu tentei. Você quer saber uma coisa? Eu gostei do que eu vi e, não me importa se você gostou ou não gostou. Eu gostei. E é isso que a gente precisa começar a entender. O eu vem na frente. Você sobe numa aeronave, você pega um avião e o comissário de bordo, antes de fazer todo aquele, botar você em voo, tem uma vozinha que fala assim: em caso de despressurização, máscara cairão sobre suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois auxilie quem está ao seu lado. Um grande mestre, Jesus Cristo, disse: amai ao próximo como? A ti mesmo. Quantas pessoas não estão se amando, quantas pessoas estão deixando de olhar para dentro de si e falar: eu posso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se limitando à ideia dos outros e não às suas próprias ideias, não aos seus próprios anseios. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Dividindo se Enriquece. Você aqui hoje nesse programa, você vai ver a história do Laudo Vilela, um cara que veio da roça, cara, um cara que transformou e ajuda muitas pessoas. Mas antes disso, eu vou chamar o Tiburcio! Ô Tiburcio, vem pra cá, vem falar um pouquinho com a gente sobre o que está acontecendo na sua história, porque a sua história também modifica pessoas. Vamos lá? E
olha quem chegou aqui no estúdio. Meu Deus do céu, chegou o meu amigo Tiburcio. 50 de combustível. Eu lembro que da última vez que você esteve aqui, Tiburcio, eu te dei 100 conto. Eu te dei 50 mais 50, seja bem-vindo. Mas eu vou te falar, viu? Eu gastei outros 50 pra transformar a cara da minha véia. O que você fez, Tiburcio? Conta. Ela queria fazer uma maquiagem, dar uma parada no cabelo. Fez botox também, Tiburcio? Não dá, 50 não dá, né? Quanto que é um botox, Tiburcio? Uns 1000 cruzeiros. Meu Deus, eu vou te ajudar. Se ela ficar bonitona, aí ela que vai ter que entregar a mandioca, Tiburcio. Eu vou te falar, hein? A véia fez uma transformação que, olha, mudou da água pro vinho. A véia chegou maquiada, cheirosa, cabelo cortado. Foi muito legal, viu? Nossa, Tiburcio, e você vai deixar ela fazer as entregas de mandioca no teu lugar, Tiburcio? É matchwork. É matchwork. Sabe por quê? A véia bonita vai vender mais mandioca. Ai, Jesus, é matchwork. Tem certeza disso? Matchwork. É matchwork. Eu vou ter obrigado, se ela ficar bonitona, eu sou obrigado a comprar mandioca, Tiburcio. Ela que vai ter que entregar lá em casa, hein, Tiburcio? Esse é o segredo do sucesso. Ô Tiburcio, fala uma coisa pra mim. Hoje nós vamos falar aqui muito sobre transformação, sobre as pessoas ter resiliência, sobre insistir na coisa e saber que dá pra até se rejuvenescer, Tiburcio. Dá até pra ficar mais novo, mesmo ser um velho aí de 80 anos de idade, 82, né, Tiburcio? Você pode ficar mais bonito. Sim, é o segredo. Porque se você faz isso, igual a véia, agora ela encrencou comigo que quer trocar chapa. Peraí, eu não tô entendendo. Trocar o quê? A chapa. Ela quer trocar a chapa porque ela quer uns dentes mais bonitos, mais brancos, né? É isso que eu entendi mesmo. A dentadura, Tiburcio. A dentadura. Apesar que eu gosto, sabe quando a velha tira a dentadura à noite? Ela põe no copo, Tiburcio. Guarda no copo. E aí agora ela quer uma chapa nova pra ficar mais bonita. Ela falou assim, ó, velho, eu descobri que quando faz uma mexida na cara, uma maquiagem, chama mais a atenção dos clientes. Ai, Tiburcio! E aí com os dentes novos, com tudo, vai ficar perfeita. Você já pensou? A velha de chapa nova, até eu tô pensando de dar uma melhorada. E o airbag, Tiburcio? Então, agora já aí não dá, né? Porque eu sou aposentado, você sabe que aposentado desse país é uma desgraça. Mas é de uma repente, miséria. Tiburcio, Não mas de dá. repente alguém quer investir, Tiburcio. Vai que tem algum investimento. Se tiver alguma empresa aí que quiser botar um seio maior naquela velha gostosa, eu deixo. Ô, Tiburcio, e vamos falar sobre sua transformação, Tiburcio. Vamos voltar aqui no assunto, Tiburcio. Nós queremos falar da sua transformação, Tiburcio. Olha, o meu conselho é o seguinte: a transformação começa de dentro para fora, né? Quando a gente começa a se transformar por dentro, e aí a gente vai mostrar isso para fora também. Muito bem, É? Tiburcio, esse é o principal. Não adianta a pessoa ser linda por fora e por dentro tá aquela caca, aquela velharia, aquele negócio que não sabe dar uma risada, que ninguém quer ficar nem perto da pessoa. Você tem muita razão nisso. E eu falo pra você, eu tô com 85 anos, mas tô bombando ainda, viu? Tô bombando. Você ainda troca muita lâmpada na casa de cliente, né, Tiburcio? A gente tem que fazer matchwork, né? Esse Tiburcio não tem jeito. Ô, Tiburcio, fala mais. Ó, eu tô vendo que você usa boné, que você usa bigode, que você meteu uma gravatinha invocada. Fala pra mim por que você faz isso tudo, Tiburcio. Primeiro, como eu disse, começa de dentro pra fora. Eu cuido de mim, dentro do meu coração, da minha mente. Então, a transformação começa dentro de mim. E eu gosto de dançar o forró, mas também experimento ouvir uma música mais diferente. E aí eu e a véia sai pra dançar. Aí quando a gente sai, a gente bulina, a gente se diverte. E é isso, a transformação é essa. Nossa, que Dentro ótimo, da gente. Tiburcio, que ótimo. Olha, Tiburcio, eu quero contar aqui. Sabe que, me desculpa só te cortar, o que me deixa indignado, gente, é porque, ficou velho, não pode fazer mais nada. Aí que tem que fazer. Verdade. aguenta, velho. E aí vai o exemplo que eu quero te dar, Tiburcio. Tiburcio, minha sogra tem 82 anos, Tiburcio. E ela dança no sábado, dança todo domingo. É viúva? Eu vou...
É viúva, Tiburcio. Tiburcio, você é quieto, Tiburcio. Você é casado, Tiburcio. Eu vou levar as mandioca lá pra velha. Olha, Tiburcio. E eu tô falando pra você que ela gosta de dançar. Ela gosta de dançar, Tiburcio. Eu também passo um sebo nas canelas aí, ó. Ô, Tiburcio, mas essa história de ser jovem por dentro, sabe, eu gostaria muito já de aproveitar esse cantinho nosso aqui, de falar dessa energia. Tem pessoas que a gente chega perto e pessoas que falam assim, nossa, que pessoa pesada. Tem pessoas que a gente chega perto, tipo você assim, a gente gosta de estar perto, gosta de abraçar, gosta de ficar bem pertinho. Sabe por quê? Porque emite uma energia muito boa. Sabe o que é? Existe a idade física e a idade mental. Eu sou um jovem de 25 anos. A minha cabeça, eu gosto de dançar forró, gosto de dar uma bulinadinha, de tomar uma, sabe? De inovar nos meus negócios. Como eu te disse, você sabe que eu sou plantador de mandioca, vendo mandioca. Mandioca da rosada não, da branca e da amarela. Da rosada, né, Tiburcio? E aí, para inovar no nosso negócio, a gente começou a congelar a mandioca, descascar a mandioca e congelar. Deus. Isso é inovação. Porque as mulheres não querem mais mandioca suja, não. As mulheres querem mandioca limpa. Tira tudo quanto é pelinho, tira toda a casca dela, deixa tudo limpinho, congela. Esse tem mandioca pra comer o ano inteiro. Ô, Tiburcio, ó o cinquentão aqui da semana que vem, tá, Tiburcio? Você já tem compromisso comigo. Graças a Deus, hein? E a Brasília? Eu tô sabendo que você colocou um escapamento aranha, ou umas rodas gaúcha. Que história é essa, Tiburcio? Uma coisa que eu gosto, desde a época que eu comprei ela, eu tinha uma Sonata, eu ouvia disco naquela época. Nossa, Sonata, gente, isso existe ainda. Eu ouvia. A velha não gostava, porque eu gosto de uns forró tinindo na variante, sabe? E hoje agora eu coloquei um som medonho, bom de escutar. Um TDK lá, um Tojo, né? Um Tojo antigo, um TKR. Já tive, toca-fita, né, Tiburcio? Depois do toca-disco veio o toca-fita. Ô, Tiburcio, muito obrigado por hoje. Ó, nós vamos receber um convidado daqui a pouco, tá? Que ele também passou por uma super transformação e nunca deixou de ser aquela pessoa boa, gente boa, aquela pessoa que sempre atende a gente de prontidão. Eu falo pra você, esse cara vale a pena de você depois vir assistir junto comigo, tá? Eu vou assistir, sim. Me dá mais 50 aí. Lá vem você. O que você vai fazer com mais 50, Tiburcio? Hoje é dia, né? Que hoje é dia, você vai fazer o quê? Você vai sair com a véia, Tiburcio? Hoje é dia de transformação. Muito bem! Hoje tem, né? Vem cá, Tiburcio, só entre nós aqui, Tiburcio. Você usa o azulzinho, Tiburcio? Ainda não, sabe por quê? Eu vou ensinar aqui uma receita. Dona de casa, faz pro seu marido que vai funcionar. Lá vem ele. Uma garrafa de caracu, 2 paçoquinhas, 2 ovos de codorna. Ai, meu Deus. Um pedaço de mandioca cozido, bate no liquidificador. E toma pra você ver. E pronto! Pronto! Ixi, Tiburcio! Tine, viu? Gente, esse é o Tiburcio. Ele é uma pessoa, pra mim, diferenciada, uma pessoa que... deixa 50 aí, ainda você não acabou o programa, rapaz. Uma pessoa que, pra mim, um dos motivadores de eu estar aqui no Dividindo Se Enriquece. Ele tá aprendendo a dividir o conteúdo dele pra poder somar com todo mundo aí. Tiburcio, convido o pessoal a assistir mais nosso programa, se inscrever aqui no canal. Assista aqui na caixinha, estamos aqui sempre. E olha, é um prazer imenso estar aqui e dividir, né? Dividir os conhecimentos. Você sabe que a gente é antigo, a gente tem muito conhecimento. A gente tem vivência, a gente viveu. Sabe o que funciona e o que não funciona. E inovação é o segredo do sucesso. Muito obrigado, Tiburcio. Obrigado a todos vocês que estão aí. Fica agora pro próximo bloco. Sabe por quê? Porque nós vamos ter um convidado muito especial. Vamos lá, diretor. Estamos de volta! E aqui hoje nós vamos receber uma pessoa maravilhosa. Eu posso falar um amigo, tá? Eu não vou falar ele como só um parceiro, Olha, ele pode ter 200, 500 denominações, mas para mim, um amigo. Laudo, você é um parceiro, um amigo, seja
bem-vindo. Aqui, Dividindo se Enriquece. Eu sei que você é um cara que divide muito, muito. E por isso que você está aqui, e eu agradeço de coração, antes de mais nada. Geralmente, gente, eu faço aqui, faço agradecimento no final, mas eu não aguento. É um cara que, para mim, é uma inspiração. Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho de toda a nossa história aqui, mas eu vou deixar ele, Laudo Vilela, 4 filhos, contador, para mim um dos melhores da cidade, aliás, um lobista, não pode falar isso, né, Laudo? Para mim o lobista é tudo que vale, ou seja, sabe fazer contato, sabe poder conversar, sabe fazer a diferença. Laudo, seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Se apresenta, por favor. Obrigado, Carlos. Eu sou o Laudo Vilela, contador. Lobista ele forçou, né? Vamos combinar, né? Lobista não. Mas me chamar de Carlos é só quem é amigo, tá? Porque o pessoal aqui me conhece só de Bellini, puxa só. Vida, fala assim uma palavra mais bonitinha, network, né? Porque a gente fala assim que contato não é tudo, mas 99%. 99, boa, 99%. 99% assim, conhecer pessoa certa, no lugar certo, ter amigos, ter parceiro, mas mais do que isso, ter credibilidade naquilo que a gente faz, naquele serviço que a gente presta e naquilo que a gente é por si só. Né? Ô Laudo, mas fala um pouquinho de você como pessoa. Quem é o Laudo? Laudo Vilela, nasceu aquele menino pobre, bem pobre. Eu falo que eu nasci no limite da miséria e da pobreza. Né? E o 10º de 11 filhos, né, morando na roça. 11 filhos, 11 irmãos, 10 irmãos, né? 10 irmãos. E um nome peculiar, né? Mas com uma bela de uma história por trás do meu nome. Que na ocasião do meu nascimento, em casa, todo mundo é com a letra L. E meu pai tinha escolhido meu nome de Leonardo. E quando ele foi para me registrar, ele registrou como Laudo Antônio. Antônio porque eu nasci no dia do Santo Antônio. E por que Laudo? Aí, para surpresa de todo mundo, ele falou assim, capaz que meu filho vai ter nome de ladrão de galinha, porque uns dias antes um tal de Leonardo tinha furtado umas galinhas dele. Ele falou, meu filho vai ter nome de governador, porque na época Laudo Natel era governador de São Paulo. Nossa Senhora! Então o nome Laudo vem do governador de São Paulo. Laudo, parabéns. Mas fala mais dessa pessoa. Nasceu do sítio, nasceu da fazenda, conta. Aí assim, a gente bem pobre, lá, 7 irmãs, que naquela época dizia que mulher na roça é prejuízo, né? Então, o meu pai falou, se a gente ficar aqui na roça, vai morrer todo mundo de fome. Vendeu a roça dele e fomos para a cidade, tentar a sorte na cidade. E aí eu fui estudar na escola agrícola, né, de regime de internato. Saí de lá, já fui para o exército em seguida. Né? Já fiquei confinado no exército e tudo em seguida, isso na época do regime militar. Vocês não pensam que a vida era fácil, né? Eu tinha 14 anos, né, quando eu fiz isso, né? E aí quando terminei lá, fui dispensado do exército, precisava trabalhar. Eu queria ser engenheiro agrônomo, né? Mas não tinha condição meu pai não tinha condição de pagar os estudos. Eu fui arrumar arrumei um emprego de office boy. E foi aí que tudo começou, que eu entrei no escritório de contabilidade como office boy, acabei virando sócio do escritório, formei administração, formei ciências contábeis, formei técnico em contabilidade. Quando eu achava que as coisas estavam indo bem, veio uma bela do enchente e destrói tudo. Aí perdi tudo. Peraí. Então tava tudo indo bem, e presta atenção, porque muitas vezes as pessoas aqui que estão nos escutando acham que na primeira dificuldade a pessoa tem que desistir, a pessoa não insiste. O verdadeiro empreendedor, ele passa pela dificuldade, ele tem resiliência, ele modifica, ele cria força, pega a força de onde não tem e segue em frente e tenta de novo. Conta um pouquinho mais sobre isso, Laudo. Então, de office boy eu virei sócio do escritório, mas era sócio minoritário. E quando nós perdemos tudo lá e o escritório ficou uma semana, 1,5 metro de água dentro do escritório, perdeu tudo, tinha que investir tudo, eu não tinha dinheiro, obviamente, tinha perdido as coisas de casa, tinha uma menina e já está, a minha esposa estava grávida da outra, estava para nascer. Eu não tinha condição de reinvestir, não tinha condição de recomeçar lá. Eu tive a ideia de mudar. Já que a gente tem que recomeçar,
vamos recomeçar aqui em um outro astral, em outra cidade, em outro lugar. E eu vim para Marília, comecei a trabalhar de auxiliar de escritório no Ruberley, de lá fui para Cuca Fresca, e aí montei o escritório e a coisa deslanchou aqui em Marília. Né? Os meus filhos nasceram aqui em Marília, né? A minha menina veio para cá com 6 meses de vida, a Júlia. Mas ela é mineira também. Né? Mas assim, foi um acerto imenso, né? Como a gente sempre fala assim, na dificuldade, uns choram, outros vêm de lenço, né? Ao invés de ficar chorando, arregressei a mão e fui trabalhar, né? O que você fala para todo mundo que está te assistindo? Não, eu falo o seguinte, não aconteceu só comigo, muita gente já perdeu tudo em enchente. Recentemente teve o pessoal do Sul. Se a gente ficar chorando, lamentando, esperando do governo, esperando um benefício, não adianta nada. A gente tem que trabalhar, a gente tem que arregaçar as mangas, tem que buscar soluções. Atitude é a palavra, seja em qualquer cenário. Hoje, se você quiser ter uma namorada bonita, você tem que ter atitude. Peraí. Ó, volta pra cá aqui, que agora eu vou falar uma coisa pra você assim. Se tem uma atitude diferente, eu vou entrar numa particularidade do Laudo aqui, tá? Recentemente, não tem muito tempo isso, ele passou por uma separação, tá? E ele estava se sentindo largado, e quantas vezes eu fui lá conversar com ele e lembro que ele estava bem cabisbaixo, abalado, e nós conversamos bastante. Até que um dia ele regaçou as mangas e falou: eu não aceito ser assim, eu não vou ser assim. Então eu gostaria que começasse a passar, nós vamos passar as fotos do antes do laudo. Você está vendo aqui as fotos agora do laudo antes, tá? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nessa pessoa aqui. Olha isso. Olha isso. Agora, Laudo, fala o que te motivou, volta para mim aqui e fala para mim o que te motivou a essa mudança, que nós vamos também passar as fotos suas já, mas eu quero aquelas fotos dele bombadão, tá? Vamos lá. Foi bem simples. Eu me lembro perfeitamente, numa sexta-feira, que você chegou lá no escritório e para falar comigo, e você falou: por que você tá com essa cara de triste? Eu falei: me dá um abraço. E eu chorei. Aí você pegou, recomendou, falou: vai na psiquiatra, procura ajuda. Verdade. E eu passei o fim de semana, falei: pô, psiquiatra? Mas eu não tô louco nem nada, por que psiquiatra? Mas o que eu fiz? Fui pesquisar, estudar sobre o assunto. Marquei a consulta com ela na segunda-feira, ela já encaixou eu para quarta-feira. Quando eu cheguei lá no consultório dela, eu estava escrevi tudo que me afligia. Levei por escrito para ela. Quando ela viu aquilo por escrito, ela falou: eu lembro que você me contou isso. Você já está 50% curado, porque você aceita a patologia, você aceita a doença e você quer a cura. Né? Você está aqui porque você quer ser curado. Né? E ela falou assim: você quer um remédio ou você quer o tratamento convencional? Eu falei: vamos fazer uns dois para acelerar o processo. Com 6 meses eu já tinha desmamado, né, que é o termo que ela usa, do desmame, já não tomava remédio, já não precisava mais de psiquiatra, de psicólogo, de nada. Porque ela explicou para mim o seguinte, que o melhor psicólogo que existe chama espelho. Amor próprio. Espelho, porque o espelho só reflete aquilo que você é verdadeiramente. Verdade. Aquilo lá, porque não tem nenhuma máscara, não tem nenhum filtro, nada que o espelho não reflita. Se você está de filtro, ele vai refletir você de filtro. Se você está íntegro, você refletir você na sua integralidade. E assim, é a melhor psicóloga que tem. Então ela falou: olha no espelho e gosta do que você vai vendo. Então mostra aqui as fotos agora do nosso amigo depois. Olha a diferença dele nesse momento. Olha aqui, ó. Olha isso. Gente, que diferença. Laudo, muito mais motivado. Eu falo uma coisa para todo mundo aqui, é o seguinte: o amor próprio. Lembra do avião, quando você entra para voar para algum canto, a comissária fala assim: em caso de despressurização, máscara cairão sobre suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois auxilie quem está ao seu lado. E assim, Jesus nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo. Que jeito que eu vou amar alguém, que jeito que eu vou auxiliar, se eu não estou me auxiliando? O poder da empatia, Laudo. Sabe por que você tem sucesso no seu serviço, eu tenho no meu? É porque a gente tem a empatia verdadeira. Quando a gente se coloca no lugar na frente das pessoas, a gente está se amando. E amando a outra pessoa, eu estou me amando. É isso.
que você tem a falar sobre isso? Não existe amor se você não se amar primeiramente. Como que você pode cuidar de alguém se você não se cuida? Então começa por aí. E eu falo exatamente isso. Mas o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado vai muito mais do exterior, de uma roupa bonita, de um botox, de uma estética. Vai da cabeça bem arrumada, vai da cabeça boa, daquilo que você gosta, daqueles seus princípios, daqueles seus valores. Isso é um amor verdadeiro, isso é um cuidado verdadeiro. Porque as pessoas tóxicas, ó, engasguei aqui, elas são aquelas pessoas que não se amam, não, ficam dependentes de outras pessoas e esperam o amor, esperam o cuidado que parta de outras pessoas. E não é assim que funcionam as coisas, né? E isso vale para tudo. Você tem que se doar sem esperar nada em troca. Isso realmente é um amor verdadeiro, isso é dar de si sem pensar em si. Glaudo, isso é lindo, é assim, pessoas, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa entender de verdade, estender a mão sem olhar, é um amor verdadeiro, mas o primeiro amor verdadeiro tem que partir de nós. Laudo, eu agradeço, já começando a agradecer isso aqui, mas antes da gente encerrar, antes de mais nada, eu acho que a gente tem muita entrevista aqui ainda. Fala para mim do ser contador, porque tá vendo muito, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque tá vendo muita mudança de tributação, tá vendo muita coisa estranha aí, bloco K, é isso e aquilo. Fala para o público que está escutando, principalmente para o pequeno empresário, que é aquele que quer empreender e que está com medo da tributação. A gente tem que definir parâmetros diferenciados para falar sobre o tema. Primeira coisa, antes da gente falar sobre contabilidade, a gente tem que falar de gestão. O empresário tem que se preocupar com o processo de gestão. O empresário, ele conhece do ramo dele, seja lá qual for o ramo dele, ele conhece do ramo, mas ele não conhece de gestão, ele não se preocupa com gestão. E a contabilidade é um dos parâmetros da gestão. Ela tem que ser levada a sério, tem que ser entendida a sério e não ser empurrado para a mão do profissional de contabilidade. A gente entende do ramo. A gente está lá, eu sou profissional há mais de 35 anos. Eu sei como é, quantas mudanças que tiveram ao longo desse período. Sempre as mudanças assustam. E qualquer que seja a mudança na vida, na tributação, em qualquer seja, as mudanças assustam porque as pessoas têm medo da mudança. Palavra muito perigosa. Medo. Título do meu novo livro, tá? Em janeiro. Nós vamos falar sobre isso também, mas vamos lá, continua. Exatamente. Eu falo o seguinte, se der medo, finge que é coragem, vai com medo mesmo. Né? Mas tem que ir, não adianta. Vai ficar lamentando? Estuda, programa, a gente tem que atualizar. A legislação muda o tempo inteiro. Né? O tempo todo está mudando. O empresário muitas vezes não sabe o caminhão de obrigações que a empresa dele cumpre. Porque o escritório de contabilidade faz. O SPED, o PGDAS, o SIG, um monte de coisas, o DCTF Web, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer lá que ele não sabe. Né? Ele não procura nem ter a curiosidade de saber qual o serviço que a gente presta. Mas isso é o que eu falei, sim, a contabilidade faz parte do processo de gestão. Mas a contabilidade impede um cara de começar a empreender? Claro. Claro? E como que eu posso, um cara que está querendo vender bolo na rua, fala para mim, isso impede ele? Claro que sim. Como que o cara vai vender bolo na rua? Como que ele vai precificar um bolo na rua? Como que ele vai calcular o custo disso? Aí é gestão. É gestão. E dentro do processo de gestão, ele tem que saber qual que é a tributação da empresa dele, quanto que ele vai pagar de imposto, quanto que é o processo de crescimento da empresa dele, se ele vender um bolo, quanto que custa, se ele vender 10 bolos... E eu posso começar a vender pro vizinho? Pode vender para o vizinho, para todo mundo, desde que você saiba aquilo que você está fazendo. Entendeu? Você faz o bolo, mas veja bem, o mercado dita o preço, ok? Sim. Fechamos nisso. Tá, mas quanto que te lucra? Se você perguntar, Bellini, para
99% dos empresários perguntar quanto que você ganha, eles não sabem. Eles não sabem quanto que eles ganham. Porque faturamento é uma coisa, lucro é outro, prolabore é outro. Isso é só contabilidade? Não, é gestão. Então, mistura-se tudo isso e aí por isso que eu falo, a contabilidade ela é fundamental, seja qualquer tamanho de negócio. Para poder fazer a coisa acontecer do jeito certo. Para fazer o processo de gestão funcionar e a empresa sair, ninguém começa grande. Quem que começou gigante? Qual empresa que começou gigante? Ninguém começa gigante. Começa sempre pequenas empresas. Microsoft começou que jeito? Uma garagem. Verdade. E por aí vai. A gente pode procurar aí nos anais da história trilhões de casos de sucesso, sempre começando pequeno. Tá certo. Laudo, eu acima de tudo, eu já falei aqui no início que eu sou um amigo, sou um parceiro, eu sou suspeito de falar porque eu indico seu trabalho para todo mundo que eu trabalho junto, sabe? Eu falo que você precisa ter um contador, tá? Que seja seu amigo. Não adianta ser um contador que é só engessado, porque o contador tem que ter liberdade para te dar um conselho, para te dar uma orientação. Quantas vezes você fez isso comigo? Não, e muito mais do que isso. O contador, hoje, no escritório de contabilidade, no formato que a gente trabalha, a gente tem que ser mais do que um contador, a gente tem que entrar no processo de assessor, a gente tem que prestar assessoria, no assessoria administrativa, assessoria comercial, assessoria tributária e muito mais do que isso, a gente tem que dar dicas de gestão, ensinar o empresário a trabalhar, porque eu falo para você, eles são pequenos, eles procuram o escritório de contabilidade e só conhece do negócio dele. A gente tem que ser parceiro mesmo, né? Auxiliar, indicar banco, indicar parceiros comerciais, indicar uma série de coisas e traz a confiança para dentro do escritório e a gente acaba fazendo todo o trabalho completo. Eu quero que você convide o pessoal para conhecer seu escritório, tá? Fala um pouquinho do seu trabalho, está aberto para uma propaganda sua mesmo e depois uma mensagem final para você deixar para todo mundo. Antes de falar do escritório de contabilidade, já que a propaganda está livre, em breve vai ter um lançamento do meu primeiro livro. Ah, verdade! Ele está escrevendo! Por que as empresas fecham? Tá? O meu primeiro livro vai ser lançado em breve, antes do final do ano. Todo o dinheiro arrecadado da venda do livro será destinado ao Cacã. Tá? E está convidado para vir aqui lançar aqui no nosso programa, vir aqui fazer o lançamento. Nós vamos. E assim, quem quiser tomar um café comigo, conhecer o escritório, falar comigo, me conhecer, Avenida Pedro de Toledo, 1321. Bem na esquina! Bem na esquina. Quiser me seguir na rede social, @LaudoVilela, é só me procurar, é facinho de achar, facinho de me encontrar. Né? E assim, conhecer meu trabalho, me conhecer, né? Hoje eu tomei um cafezinho com o Carlos Berini aqui, mas pode ir lá tomar um cafezinho comigo lá. Quando ele vai lá, eu não ofereço café para ele não, ele é de casa. Olha, eu me sinto em casa quando eu vou lá, sinceridade, Laudo, eu sou, é duro quando você pega intimidade, porque você já... Laudo, obrigado, você é um irmão, você é um amigo, você é um cara que, assim... Foi meu padrinho no Rotary, tá? Me levou pro Rotary. Levei pro outro Rotary, não levei pro meu. Né? Que eu não dava data, né, Laudo? Que não dava data, eu só podia na segunda-feira. Gente, obrigado. Uma mensagem motivacional para essa galera, fala lá. Eu sempre digo o seguinte, que qualquer que seja a situação que você vive na vida, né, sempre procura resignificar. E quando você achar que a vida está muito difícil, né, ouça aquela canção, aquela poesia do Titãs, Epifácio. Faça isso. Ótimo, uma música! Então, obrigado. Laudo Vilela, um parceiro, um amigo, um irmão. Fica aqui, já outro bloco. Motivo, inspiração demais. Vamos lá?
Sejam bem-vindos de volta e agora com nossa história inspiradora. Eu vou mostrar para vocês a história de alguém que deixou tudo aqui, foi para fora, foi para Portugal e retornou, teve que retornar por alguns motivos, montou seu negócio de novo e está na luta novamente. Vamos assistir? E aí tá, é o cara. Ó, o que eu vou falar? É inspiração. Um cara que, meu parceiro, meu amigo, tudo bem que eu comecei conhecendo a esposa dele, tá? Ela é bancária e ela que salvava minhas contas. Nem conta isso. Mas vamos lá, se apresenta, Luiz. Tudo bem, rapaziada? Meu nome é Luiz Donda. Eu sou proprietário do Quintal Deck Burger, aqui em Marília. Pode falando. A nossa conhecida lojinha, né? Hoje é uma lojinha, mas já foi uma lojona. E é isso. Mas peraí. Eu quero, a galera aqui quer saber, que a gente nesse quadro, a gente sempre... Quem era você antes de ser a pessoa aqui agora, o empresário, o empreendedor? Vamos lá. Durante uns 17, 18 anos eu vivi de música. Tive banda. Era músico! Sim, eu toco bateria, tive bandas na cidade. E em 2016 eu resolvi empreender. E eu fazia umas hamburgadas no fundo de casa e eu falei, cara... Peraí, você começou no fundo da tua casa? No fundo de casa, no quintal de casa. Por isso se chama Quintal Deck Burger. Conta mais. E aí nós começamos em 2016. A gente atendia sexta, sábado e domingo só com reserva, 40 pessoas por noite. E, o negócio deu tão certo, em 3 meses o bagulho ficou louco e eu saí de casa e montei a primeira loja. Eu não conhecia a primeira loja dele, eu vim conhecer depois, não conheci a sua casa, conheci a loja, sim, mas na sua casa eu não fui, tá? Mas na loja eu fui, uma Kombi invocada, cara, me inspirava, aquele negócio seu me inspirava, mas aí deu na louca sua e eu quero que você conta sobre essa loucura pra galera. A gente tinha um sonho de morar fora do país, né? E nós começamos a fazer o processo e nós fomos para Portugal. Documentação, tudo? Tudo, com visto, tudo certinho. Eu abri a hamburgueria, abri uma loja lá em Portugal, em Lisboa. Você foi para lá 6 meses antes? Eu fui em janeiro para lá. Na verdade eu já tinha ido fazer uma pesquisa de mercado, né? 2021, não dava para pegar a família inteira, as malas, atravessar o oceano para um lugar que a gente nunca foi. E aí, como é que foi lá essa experiência de montar um negócio, empreendedorismo na Europa? Foi sensacional, assim, é uma experiência única, né? Somou muito na nossa vida, foi um 360. Mas pelo que eu sei, você foi pra lá sozinho, só depois a Thaís, a esposa, foi. Exatamente, eu fui na frente, arrumar lugar pra gente morar, montar a empresa e depois a minha esposa e meu filho, eles foram depois. E aí, conta. E aí a gente montou e tava indo de vento em popa e de repente as coisas começaram a desandar. Como todo negócio, todo empreendedorismo, um dos fatores principais foi que a cabeça muitas vezes ficou para trás. Na verdade, alguns erros nossos, né? Assim, eu me preparei muito, mas para algumas coisas eu falhei, né? E aí... Aprendeu com isso? Aprendi demais, você é louco. Errar, você repetiria os mesmos erros? Jamais, é assim. Quer dizer que você aprendeu um jeito de não fazer. Exatamente, foi um erro que custou caro porque a gente perdeu tudo, a gente investiu tudo que a gente Mas você tinha. Desistiu? Imagina, tô aqui de novo, recomeçando. Você chegou de volta, ficou procurando um ponto para começar esse seu negócio agora, conta. Aí nós ficamos, depois que nós voltamos, eu continuei na outra loja lá. E aí aconteceram vários fatores daqui também, foi tudo junto assim. E eu fechei e fiquei quase um ano parado. E aí eu resolvi montar esse lugar agora. Queria uma operação de chuta que eu pudesse tocar mais fácil, né? Os hambúrgueres deles são deliciosos, não estou fazendo propaganda à toa aqui não. É churrasco de verdade. Você come algo aqui que, vale muito a pena. É isso, e aí nós estamos aqui. Nós estamos nessa lojinha, né? Que eu costumo chamar carinhosamente de lojinha. Atendendo delivery, atendendo as pessoas aqui. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu faço isso para todos os meus convidados. O que você tem para deixar para aquela pessoa que quer empreender e tem medo? Cara, é assim, eu sei que o medo às vezes ele bloqueia a gente, mas também impede a gente de viver um monte de coisa massa, né? Eu assim, voltando um pouco lá atrás, bem lá atrás, o meu último emprego que eu era funcionário com 18 anos, o meu patrão me mandou tomar naquele lugar. Opa, Lelê! Por uma situação que nem era culpa minha.
A partir daquele dia foi decisivo na minha vida. Eu falei assim, ó, nunca mais eu vou ter patrão na minha vida. Então eu vivi de música, de banda, a música já estava entrando na minha vida, eu larguei tudo e fui viver da música. E aí em 2016 eu abri a hamburgueria. E é assim, cara, eu pensei muito em o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Depois que você começa a empreender, é difícil você querer voltar atrás. Eu assim, eu não consigo mais. E o que você fala pro povo? Cara, não tenha medo, se você tem um sonho, tem vontade, vai, começa. Eu comecei em casa com R$7.000, com dinheiro de um Uno que a minha mãe me deu, falou, Tó, é seu, eu comecei em casa. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, devolvi o dinheiro para ela, do Uno, e agora faz o convite pro pessoal vir aqui, fala do endereço e fala aí. Cara, tá aqui, Quintal Deck Burger, Rua 9 de Julho, 179. É só chegar de quinta a domingo, das 6h30 às 10h30, e vai ser um prazer receber todo mundo. E me chama, paga um hambúrguer pra mim também, porque isso aqui é bom demais. Obrigado. É nóis, Lidão. Paz. Tamo junto. Deus te abençoe. Parabéns. E ó, empreender é isso, sabe por quê? Eu confio em você. E você, confio em você, segue aí no estúdio. Tamo de volta, viram essa história do Luiz? Que inspiração, que luta, que sacrifício. A pessoa de fato reinventou, conseguiu estar novamente na luta, na resiliência. Sabe qual que é o verdadeiro fracasso? O verdadeiro fracasso está em você desistir do seu sonho, da sua ideia. Isso sim é fracasso. Desistir é fracasso. A palavra resiliência tem que estar dentro de você. Caiu, levanta, vamos, de pé. Você pode. Eu tenho certeza que você pode. Eu tenho ajudado tantas e tantas empresas, tantas e tantas pessoas se ressignificarem e se botarem vivas novamente. E eu quero, olhando para você, falar assim, você é especial, você pode. Não fracasse na sua vida. O fracasso é desistência. Não desista de viver. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você pode. Você pode. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. O medo não deixe te dominar. Vá em frente. Siga. Porque hoje é chamado de presente. Presente de Deus para você. Obrigado mais uma vez. Eu acredito em você. E você acredita em você?